Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de novembro. O Ibovespa apresentou uma queda de 1,93%, já devolvendo boa parte da alta do pregão anterior. Lembrando, o cenário do gráfico diário é de uma tendência de baixa. Pelo gráfico semanal, seguimos com o Ibov dentro de um movimento de correção, movimento de baixa. Quando eu falo correção, é correção em relação a esse movimento aqui de subida, que eu já venho comentando aí nas últimas análises. Então não dá para se esperar muito dos movimentos de subida, e o mais importante em relação ao que aconteceu no pregão de ontem, foi um candle muito forte de alta na última hora de pregão, que proporcionou toda a alta do pregão anterior, e em relação a esse candle não houve nova máxima, ou seja, não superou a máxima do pregão anterior no pregão de hoje, para confirmar um pouco mais e sustentar o índice acima desse patamar aqui de resistência ali do gráfico 60 minutos, ou seja, sustentar acima deste nível aqui. Já tentou gerar um fundo aqui uma vez, tentou novamente proporcionar um fundo e está com a sinalização mais negativa. Pode ainda trazer um movimento, esse movimento de correção ser um pouco mais aqui para cima, podemos ter algo nesse sentido. Mas na minha leitura, o que está gerando aqui nesse pregão é uma sinalização mais negativa, no sentido de se ocorrer esse movimento para cima, não dá para se esperar muito desse movimento de alta, ou seja, uma expectativa muito forte de voltar ali para cima dos 75.200 a 75.400. E o pior é que vai apontando para a possibilidade de se perder toda essa região e vir mais aqui para baixo. Lembrando, em termos de vir mais para baixo, o suporte imediato para o índice está na casa dos 72.386 pontos. O pregão de hoje voltou a fechar abaixo do suporte que a gente já vem comentando nas últimas análises. E depois desse suporte que eu acabei de citar aqui, o próximo nível vai ficar na faixa dos 70.000 a 69.000 pontos, zona de dois topos anteriores ali do gráfico semanal. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever aqui no canal e divulgar aí, prestigiar aí meu trabalho dentro aí do YouTube. Olhando aqui para os futuros mini índice gráfico de 60 minutos, dentro do que eu acabei de falar em relação ao gráfico de 60 minutos do Ibovespa, uma abertura aqui para cima, abre-se a possibilidade de ter algo mais forte para baixo. Então, ou seja, a gente teve um candle muito forte para cima, gerando ali um pivô de alta, mas que não houve a confirmação desse candle, superar a máxima desse candle, não houve algo nesse sentido. Devolveu tudo e perdeu a mínima desse candle, inclusive vindo a fechar abaixo da mínima desse candle, ou seja, devolveu todo o otimismo gerado em cima dessa expectativa registrada, vamos dizer assim, pelo mercado aqui em cima do preço. E dentro dessa sinalização, uma sinalização mais negativa, abertura para cima, contabilizando esse candle aqui já como uma correção depois de toda essa queda, a gente teria ainda mais alguns candles de correção e uma nova sinalização para baixo no G60, seria um cenário que apoiaria mais a operação na ponta vendedora, ou seja, de ter uma expectativa maior de baixa. A outra possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora seria abre caindo, tenta subir e gera topo descendente no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10 ou 15 minutos, para baixo aqui dos 73.200 pontos, seria algo mais interessante nesse sentido. Para compra, eu ficaria mais para ou abertura muito forte para cima, para se passar a gerar fundos ascendentes no gráfico de menor periodicidade acima, preferencialmente de 73.700 pontos. Ideal que seja ainda mais acima, ou seja, acima de um patamar de 73.850 pontos, seria ainda mais relevante a sinalização de força por parte dos compradores. Ou a outra alternativa é que abre forte para baixo, gera um movimento bem esticado para baixo em relação ao que já temos aqui, e aí sim, depois de alguma sinalização de fundo no G60, que voltaria a apoiar a operação na ponta compradora. Mas enfim, mais interessante no sentido de se ter a operação na ponta vendedora, com um movimento fraco respeitando a região aqui de 73.700 pontos pelo G60 ou abaixo desse nível aqui. No dólar, no mini dólar, dia de indefinição, candle de indefinição, se a gente pegar o gráfico de 2 dias, eu já fiz isso aqui em outra videoanálise nessa semana, que virou vamos dizer assim, uma certa bagunça aqui nesse ponto, mas se a gente pegar o gráfico de 2 dias, dá uma certa limpada na leitura de que a gente teve aqui um pivô de alta no gráfico de 2 dias, ou seja, faz esse tipo de movimento, gera um pivô de alta, esse movimento mais claro de 3 candles aqui, 3 para 4 candles, e aqui gerando agora uma correção, ou seja, o que dá para se ficar atento é se o mini dólar gerar a sinalização de fundo no gráfico diário, passa a ser bem interessante apoiando mais a operação na ponta compradora, que seria voltar para cima dos 3.274,5. Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos,
esse 3.274,5 a gente pode ver que é uma região de dois topos gerados aqui no gráfico 60 minutos. Então a gente teve esse ponto, a abertura do pregão aqui veio lá para cima e passou o dia de forma indefinida, gerando sinalização de fundo aqui, já voltaria a apoiar a operação na ponta compradora, mas ideal que viesse mais aqui para cima dos 3.274,50. Mas vindo por um movimento já de alta aqui no G60, seria um cenário que apoiaria mais a operação na ponta compradora de day trade. Para apoiar venda, ideal que seja abaixo desse nível aqui, topos descendentes para baixo dessa região, preferencialmente 3.254 seria um nível mais interessante. Você já abre caindo, tenta subir e gera sinalização de topo descendente mais interessante, no meu modo de ver, para day trade, se for trabalhar na ponta vendedora, esse tipo de cenário. PETR4, queda hoje de 1,36%, dentro de um movimento de baixa no gráfico diário. Esse movimento de baixa, perdendo essa mínima aqui do pregão de hoje, que fechou na mínima 16,72, reforça um pouco mais a chance de seguir a movimentação para baixo. Inclusive, ela perdendo 16,51 pelo G60, G60 é o gráfico de 120 minutos, ela vai gerar ali uma sinalização de pivô de baixo no gráfico de 120 minutos, G60 ou 120 minutos, então isso traria um cenário mais de continuidade dessa correção da PETR4, onde o nível de suporte mais relevante já seria na casa ali dos R$16,25 e abaixo disso um nível de R$16 número redondo, inclusive com um gap aqui em R$15,89. Olhando aqui, só para mencionar em relação a buscar a operação de compra na Petro, eu vejo um risco um pouco maior, mas teria que buscar alguma coisa pelo G60, seja alguma sinalização mais relevante para cima, com stop mais curto, tentando pegar um movimento mais curto ali para cima, porque por enquanto fica uma expectativa, ficou um cenário um pouco mais para baixo na Petro, até que ela demonstre algo diferente disso. Pelo menos para mim a leitura está um pouco mais para baixo em termos de correção, até pelo semanal apoia um pouco mais essa questão. Já fez um longo movimento de subida, tem uma chance de gerar alguma coisa para baixo aqui no semanal. Na Vale 3, dia de queda, hoje 3,36%, uma queda acentuada na Vale. Então a Vale vai deixando aqui, para quem buscou a operação de rompimento aqui desse topo aqui, algumas vezes ela realmente não confirmou. O cenário dela não confirmou a sustentação que eu tinha comentado de sustentar aqui em cima desse patamar de topo anterior para buscar uma compra de swing trade. Então, um cenário que para mim ainda não se encaixa a operação de swing trade na Vale 5 na ponta compradora. E dentro do que ela vem fazendo aqui, topo descendente no G60 seria das alternativas se trabalhar mais na ponta vendedora em cima da Vale 5, desculpa, em cima da Vale 3. Seria um cenário que apoiaria, porque está dentro de um movimento de baixa ali no gráfico diário. Na Ambev eu recomendei uma compra no pregão de hoje, partindo daquela situação que a gente teve um movimento longo para baixo e lembrando, é uma operação de risco maior, já tinha citado isso nas últimas análises, falei dos ativos, falei em buscar operações pelo gráfico 60 minutos, de fundo ascendente preferencialmente, então tem buscado algumas dessas operações. São operações mais arriscadas, mas eu trabalhando sempre com stop mais curto. Se resolver andar, tento uma melhor relação risco-ganho. Se não andar, trabalho com stop mais curto em cima da posição. Então é isso que eu venho buscando trabalhar. Lembrando que dentro do que eu comentei agora há pouco, do cenário do Ibov, do cenário em relação à compra de swing trade, está mais deteriorado para isso, porque, ou seja, deteriorado no sentido de buscar compra contra a tendência pelo gráfico diário, pelo candle do gráfico diário, tem um risco um pouco maior devido ao cenário que eu acabei de comentar. Então, dentro disso, pelo gráfico 60 minutos, onde foi a recomendação de compra na Ambev? Foi aqui na superação da máxima desse candle. Então, assim, o ativo gerou um movimento de subida, superou essa máxima, fez aqui uma correção mais fraca em relação ao movimento anterior, parou aqui nesse nível de fundo anterior. A gente pode até traçar aqui uma sinalização algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido, que, ou seja, é um desenho nesse sentido que poderia se confirmar no rompimento aqui. A confirmação ocorre somente aqui, mas eu procuro buscar mais as entradas de correção, seja com o stop mais curto possível, para se trabalhar com a melhor relação risco-ganho. Essa é a minha preferência, é a minha forma de trabalhar, que se encaixa mais com o meu perfil. Não necessariamente que tem que se encaixe com o seu perfil, mas dentro da minha forma de trabalhar, essa tem sido aí a que eu mais gosto de fazer, as operações de correções de fundo ascendente ou de topo descendente. Se a gente buscar aqui, se a gente observar no G60 da Ambev, a gente pode ver que ela fez esses 4 candles aqui para baixo, agora fez 4 para cima e não ganhou força nesse movimento de subida.
Por esse motivo, a perda da mínima dessa última hora de pregão, dependendo da abertura da próxima hora do próximo pregão, ou seja, a perda dos 20,19 já pode ser um ponto de saída dessa posição, ou seja, subir o stop para ficar com um stop bem mais curto, ou seja, resolveu não andar, sair dessa posição. Caso ela faça algo nesse sentido, encerrou a posição e reverta completamente a partir da segunda hora de pregão, pode-se trabalhar da seguinte forma, buscando entrada ou aqui, ou no rompimento de tudo aqui desses dois topos anteriores, seria uma das alternativas, tentando pegar o quê? Uma correção pelo gráfico diário. Lembrando que essa região aqui um pouco mais relevante de resistência seria mais por volta dos R$ 20,70. Uma primeira resistência que eu vejo com relevância um pouco menor é de por volta de R$ 20,48 em cima dessa ação. Só passando os dados dessa operação, essa operação 20,28 ponto de entrada, 20,06 o ponto de stop, 20,72 o objetivo, com risco de 1,08%, usando 23% do capital total. Depois disso, então, vamos para Lame 4. Lame 4 no pregão de hoje, queda de 2,46%. O que aconteceu no gráfico de 60 minutos? Ela abriu o pregão, bateu lá no primeiro objetivo, no objetivo inicial que eu tinha traçado, que era 15,93, mas eu tinha alterado esse objetivo para R$15, para R$16,16, e eu mantive essa mudança. Ou seja, a mudança que eu tinha feito, eu mantive, diferentemente do que eu fiz na CSNA3, que eu encerrei a posição, alterei o objetivo, retornei para o objetivo inicial, logo na abertura do pregão, e foi encerrada a posição na CSNA3, isso no decorrer dessa semana. Eu posso até mostrar aqui CSNA3, que optei por encerrar aqui a posição da CSNA3, que ela tinha batido no objetivo na abertura do pregão. Então essa posição foi encerrada aqui nesse nível. Por quê? Porque aqui estava bem esticado para cima já no G60 e já abriu subindo, aí ficou mais interessante fazer esse encerramento. Já no caso da Lame 4, voltando aqui para o gráfico da Lame 4 já foi um pouco diferente, porque ela tinha acabado de iniciar um movimento de subida e começou de maneira forte gerando pivô de alta. Então eu optei por segurar mais a posição, só que trabalhando já com stop de proteção, ou seja, não sair mais perdendo dessa operação. Eu reposicionei o stop para 15,51, depois ali da primeira hora de pregão, não foi para baixo da mínima da primeira hora de pregão, foi um pouco até mais para baixo, na expectativa que pudesse fazer algo nesse sentido ainda. Então eu encerrei essa posição ainda com basicamente na estabilidade, no 0 a 0, mais 0,26%, capital total mais 0,03%. Então foi essa tentativa, meio que desencaixou a possibilidade de uma nova entrada nessa ação, a não ser que ela venha aqui um pouco mais para baixo e gere uma sinalização mais relevante para cima no G60. Mas é um ativo que eu ainda vou acompanhar nesse sentido, na possibilidade de gerar um movimento um pouco maior de correção pelo gráfico diário. FIBR3, ativo que gerou um fundo no gráfico diário no pregão de hoje, mas dentro de uma tendência já indefinida. Se a gente olhar aqui, já respeitou uma zona de resistência, já gerou até um pivô de baixa, só que tudo ainda dentro desse patamar, ou seja, faz esse movimento de subida, vem aqui em cima, mas está tudo dentro desse movimento de subida, não perdeu ainda esse fundo. Gera um candle muito forte para cima, pelo G60 a gente pode ver um movimento mais forte para cima, mas ela vai entrar justamente na questão de avaliar um movimento de baixa num gráfico de menor periodicidade, G60, na possibilidade de se trabalhar numa compra de fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos. A Gol 4 é algo no mesmo sentido, gerou também um fundo, só que esse fundo é um fundo descendente, é uma tendência que está aqui de baixa na Gol 4, movimento de baixa no gráfico semanal, gerou um candle muito forte no pregão passado. O pregão de hoje já testou essa região anterior de suporte, que é agora funcionando como resistência, ideal que se afaste um pouco mais dessa região, para se buscar algum tipo de entrada ali pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, para ter um espaço maior, uma melhor relação risco-ganho em relação a esse fundo anterior, para pegar um movimento de subida no gráfico de 60 minutos. Então essa seria também uma alternativa a partir do próximo pregão. E por último aqui BRML3, eu tinha falado da Multi 3 no pregão passado, e BRML3 também é algo nesse sentido, gerou um fundo ascendente, um fundo descendente, a tendência de baixo no gráfico diário, na expectativa de pegar algo desse movimento de subida no gráfico diário, teria a alternativa de se trabalhar com stop mais curto através de um gráfico de 60 minutos. O ideal é que tenha algo um pouco mais para baixo, ali, um pouco maior em termos de correção no tempo desse movimento de subida, para se ter essa entrada aqui um pouco mais, quem sabe até já no próximo pregão, é algo que eu vou acompanhar. Então é isso, amigos, muito obrigado mais uma vez por sua valiosa atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.